Quando Eliezer olha para o pai da noiva, ele conta todo o segredo. Com certeza ele perguntou: qual é o motivo da sua viagem para cá nessas cercanias? Ele disse: olha, eu vou falar do meu pai Abraão. Abraão é um homem assim, assim, assim. Sabe o que o Espírito Santo faz aqui na terra? Revela o Pai. E começou a falar do filho de Isaac. O meu amo é assim, 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 assim. O meu pai é poderosíssimo em riquezas. Tanto que ele mandou 10 camelos de riquezas para pagar o dote da filha. Mas não disse que tinha ali. Sabe o que é os 10 camelos? Que significa? A maioria dos teólogos, no sentido figurativo, eles dizem que os 10 camelos é o Espírito Santo com 9 dons, que Jesus prometeu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E quando Jesus veio para buscar a sua igreja, na simbologia de Eliezer, ele traz o Espírito Santo com os 9 dons. O Espírito Santo vem com os 9 dons. E ali o pai da noiva de Rebeca começa a considerar. E ele disse: eu tenho de Deus que a sua filha é a noiva, para o meu pai Abraão dar para seu filho Isaque. Ai, eu estava esperando, porque qual é o pai? Depois eu vou falar sobre o pai, cuidado do pai. Qual é o pai que não deseja sua filha bem casada? Agora estou falando sobre o pai da Rebeca, no sentido natural, real, não no sentido figurativo, agora aqui presente. Qual é o pai que não zela pela sua filha? Depois eu vou falar sobre isso, como Paulo tinha o zelo. O Espírito Santo vai me fazer lembrar. E ele disse: vamos deitar, vamos descansar. Amanhã no café eu revelo o segredo para minha filha e ela vai decidir. Vê como Deus é amoroso, manda o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, e a igreja que decide, entende? A igreja que vai se preparar, por causa disso, Jesus fala no capítulo 24 sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 loucas e nécias e 5 sábias e prudentes. Nós chegamos lá. Amanheceu o dia, o pai prepara novamente ela, para se levanta cedo, prepara um café, ele se levanta, o pai também se levanta, e o pai disse: olha, minha filha, é assim, 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 ó. Esse cidadão veio de longe, apresentou tudo aquilo que o Eliezer já tinha preparado, e está procurando uma noiva para seu filho Isaac. Você quer ir junto? Pelo cuidado, irmão, que Eliezer, que simboliza o Espírito Santo, preparou, desenhou o pai Abraão, que simboliza Deus, e o seu filho Isaac, que simboliza Jesus Cristo, à destra de Deus intercedendo por nós, ela se derreteu toda. Ela fez uma imagem como era o noivo. Ah, pai, me dá só 3 dias para me chorar minha virgindade com as minhas amigas. Só 3 dias. Será que esses 3 dias é 3.000 anos? Não sei. E ela disse que sim. E agora, irmãos, Isaac, a Eliezer pega, vai lá abrir o tesouro para entregar para o pai, o símbolo do dote. Depois, outro dia, eu vou falar só sobre o dote. Hoje não. A gente tem um segredinho, na tua cachilota.
Depois, se faltar, irmãos, eu tenho o meu celular, você pode cobrar de mim, irmão José, você esqueceu do dote. Mas você não vai fazer esquecer, não. Aí Rebeca, irmãos, se despede do seu pai terreno. Por causa disso, Jesus disse assim: quem quer vir a mim, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz de cada dia e segue. Aqui Jesus não estava falando daquela cruz lá do Calvário. Ele estava falando da responsabilidade, da renúncia que tinha que fazer com as coisas do mundo. Que Jesus, para ir na cruz, renunciou tudo. Lá em Filipenses 2, e 5, ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo em forma de homem, e depois, mais uma vez, ele humilhou-se até ir à cruz. É 2,5 que eu falei, será que eu estou falando? Uma vez eu falo, me dá uma dúvida. Também não posso ter a Bíblia inteira na cabeça. É Filipenses que eu falei? Talvez eu mando vocês marcarem, e vai que não é. Daí eu vou passar vergonha. Mas se acontecer um dia, irmãos, não se escandalize. Manda um zapzinho para mim, irmão José, o irmão falou assim, mas não está escrito ali. Daí eu já vou procurar, já dou o retorno para você com toda sinceridade, de Deus. Filipenses, sim. Ainda a minha cachilota tá boa. Vamos ler a partir do Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz assim, ó: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos falando período da Páscoa. Pelo que também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Só que daria mais 2 horas de ensino e pregação. Mas Jesus se humilhou. E agora, meus queridos irmãos, Isaac, Eliezer, ele sai, a menina se despede das suas irmãs, das suas servas, da sua família, de sua mãe, de seu pai, e acompanha Isaac. Quando a igreja está para subir, irmão, você já se despede. Não adianta você querer as coisas dessas, você não vai levar nada no caixão. Dê o melhor para o Senhor, dê o melhor para Jesus. Jesus vem buscar a igreja. Paulo disse assim: como quem casasse, como se não casasse, quem possuísse, como se ninguém possuísse. Se não me foge a mente, eu acho que está no capítulo 10 do 1 Coríntios. Ela deixa tudo e acompanha Eliezer, que é símbolo do Espírito Santo. E Eliezer sai com ela, e Eliezer dá instrução para Rebeca: minha filha, por onde eu passei, tu vais passar também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu voltarei para vós mesmos, para que onde estiveres sejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Eliezer disse: minha filha, onde eu boto meus pés, tu bota também. Aonde eu parar, tu para também. Se eu subir ao monte, é porque eu tenho razão, sobejas, porque não é só pelo vale que nós podemos passar. Ele conhecia o perigo da viagem, os cuidados dos vendavais, das tempestades no deserto. Ele sabia o lugar onde esconder, onde tinha águas para dar para sua noiva. Ele tinha a responsabilidade de entregar a sua noiva perante Abraão e perante Isaac, uma noiva bonita, bela, uma noiva que não estava deprimida, magricela, pálida, cadavérica. O Espírito Santo tem zelo pela sua noiva. Glória a Deus. Olha o que existe. Vou terminar essa parte, depois vou citar o versículo. E de longe, irmão, não sei quantos dias levou, porque é segredo. O Espírito Santo está preparando a noiva, está caminhando com ela, como Moisés caminhou com o povo do deserto, não sabia onde, quando, a hora de chegar. Às vezes ele zelava pela sua noiva, pela noiva do... E de longe, irmãos, ela vem caminhando, montada no caminho, devagarinho, talvez um pouco cansada, esperançosa. Aonde é, Eliezer? Mais um pouquinho. Glória a Deus. A igreja do Senhor esperando Jesus. Tem bom ânimo. Não se desespere. Tenha ouvido atento. Tenha as candeias, a lamparina. Tem azeite nas vasilhas e as lamparinas acesas. Com certeza Eliezer levou azeite suficiente para viajar à noite, porque a noite era mais fresco, não tinha o calor do sol. Ele sabia o horário de partir, de parar. Minha noiva espera, aguarda minha noiva. Logo nós chegamos ali. É o Espírito Santo falando com a igreja. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, eu começo a pregar na igreja, começo a chorar. Eu preciso me conter, eu gosto de chorar na oração, quando eu leio a palavra de Deus. Aí ninguém me vê. E de repente, ao longe, ela avistou: quem é aquele varão que vem pelo deserto? Ele olhou também, com certeza ele estava a pé e ela lá em cima. Ele cuidando do camelo, para o camelo não se assustar com uma serpente, com um escorpião, ou com aquele rato do deserto. Tem um nome especial para aquele bichinho, tipo de um cavalhão assim que sai correndo, se assusta os animais, que também é predador. Mas ele vai devagarinho com o camelo. Quem é aquele que vem do deserto? Isaac olhou. É o meu Senhor, Isaac, filho de Abraão. Ele automaticamente puxa o véu sobre o seu rosto, porque uma mulher de cara nua, desnuda, quer dizer, uma mulher oferecida. E o noivo só ia tirar o véu da noiva na noite de núpcia. Era um segredo que os pais revelavam. Era oculto. Pai, como é minha noiva? Como é minha amada? O noivo não via a noiva. Vinha 7 semanas das bodas do Cordeiro.
E daí o noivo revelava que já não era mais noiva, ia desposar sua esposa. Nós vamos lá ver lá no Apocalipse 19. Regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque a sua esposa, agora não é mais noiva, se aprontou. Porque a noiva já foi levada aos céus, ficou 7 anos nas bodas do Cordeiro. Depois a noiva desce com Cristo na terra e ele se manifesta para aqueles judeus que aceitaram Jesus e se converteram na grande tribulação, conforme Zacarias 12:10, que olharão para mim aquele a quem transpassarem, chorarão amargamente. Deus vai derramar o espírito de arrependimento sobre Israel ainda, porque Deus tem um pacto, uma aliança através de Abraão para Israel. E o Israel de hoje não pode pagar o que Israel do passado fez, porque senão Deus seria um Deus injusto. E Deus vai mandar os 7 pragas e os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, 7 trombetas, para Israel se despertar e vem o anticristo. Ele não quer o anticristo. Tudo isso nós vamos estudar devagarinho. E aí a noiva é recebida pelo pai Abraão e depois casa com seu filho Isaac. Aí termina o capítulo, o encontro aqui no 24:15, o encontro com Rebeca. E aí vai. Amém? Então, quando se fala noiva, Jesus não vai deixar a noiva passar pela grande tribulação, eu creio, porque ele vai conservar a noiva pura, santa, imaculada, preparada, ataviada. O que diz Isaías 61:10? Regozijar-me-ei muito no Senhor. Esse é o clamor da noiva. 61:10 eu falei, né? E a minha alma exulta de salvação. Também, às vezes, não posso lembrar tudo, né? Deixa quieto. Glória a Deus. 61:10 de Isaías. Aqui a salvação é proclamada, a pessoa aceita a salvação, se torna a noiva do Cordeiro. E diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, justiça através do sangue da cruz, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas finas joias. É assim que a noiva se alegra perante o noivo. Regozijai-me-ei muito no Senhor, porque Ele me deu vestes de salvação. E você está com aquelas 10 virgens. Depois eu vou falar sobre a virgem, aguardando o noivo. Amém? Já dá de compreendermos como é gostoso pertencer à noiva de Cristo, à noiva do Cordeiro. E aí você aceita Jesus, você vai ser batizado nas águas, você vai tomar a Santa Ceia do Senhor, e você vai ser participante do corpo de Cristo. Eu vou falar sobre o corpo, e você vai ser considerada a noiva do Cordeiro. Seu nome está inscrito no livro da vida do